E inclusive teve um comentário que eu até vou botar em prática hoje. Estou indo lá no apiário, vou botar em prática, que é a respeito das melgueiras, né? Teve um comentário de uma pessoa que disse para tirar a melgueira, que a melgueira também ajuda a ter espaço. E então eu vou tirar e gostaria que vocês fossem comigo nesse vídeo aí. Enele Apicultor em mais um vídeo. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a cada um de vocês que tem compartilhado o vídeo que passou aí. E quero agradecer a vocês e pedir que continue compartilhando meus vídeos, enviando para as pessoas, comentando também, que é muito bom os comentários. O YouTube gosta de comentários. Eu sei que eu não tenho pedido comentários nos meus vídeos, né? Alguns eu peço, outros eu nem peço, né? Esse mesmo aí teve bastante comentário, eu até agradeço a Deus, né? Teve bastante visualizações também. E inclusive teve um comentário que eu até vou botar em prática hoje. Estou indo lá no apiário, vou botar em prática, que é a respeito das melgueiras, né? Teve um comentário de uma pessoa que disse para tirar a melgueira, que a melgueira também ajuda a ter espaço. E então eu vou tirar e gostaria que vocês fossem comigo nesse vídeo aí. Pessoal, já cheguei aqui no sítio. Como vocês podem ver, não tem mais fruta. O período da florada acaba, as frutas acabam, mas o verde prevalece e o ar puro continua. Aqui não dá pra ver não, mas se vocês observar na quina, deixa eu tentar dar um zoom. Aqui. O que vocês acham que é isso aqui, ó? Parece um pássaro, não é? Pois é, pessoal. Isso é a ponta de uma rocha. Eu sou muito curioso para querer saber como é que é lá. Mas olha, se vocês observam, parece um pássaro, né? Dentro de um ninho. Mas não é não, pessoal. É uma rocha. Incrível, né? Vou dar uma pausa aqui, depois eu volto com vocês. Já estou aqui em cima no apiário. Sempre trago uma palavra boa para vocês, né? Uma mensagem muito boa da parte do Deus Todo-Poderoso, né? Na inspiração do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. E hoje não será diferente. Eu quero falar a respeito de uma intercessão, da súplica de um homem em prol de uma nação que ele não conhecia, mas mesmo assim ele intercedeu por ela. No capítulo de número 18, no versículo 23 de Gênesis. Se você tiver sua Bíblia, você vai conferir. Abraão foi um homem muito justo, considerado como pai de grandes nações e pai da fé também. Porque Deus viu nesse homem uma justiça muito boa, viu um caráter muito importante na vida desse homem. Mas um dia Deus resolveu fazer uma visita a Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece essa cidade. Só que antes de Deus ir para lá, ele dialogou entre si, porque estavam em dois varões, né? E eles dialogaram entre si, perguntando a respeito de como eles iriam fazer, se eles iriam esconder de Abraão o que eles iriam fazer, né? Um homem tão justo que futuramente seria pai de grandes nações, não poderia deixar isso oculto a Abraão. Então o que Deus fez? Ele falou para Abraão que eles estavam numa missão em respeito a Sodoma e Gomorra, porque junto com o pecado de Sodoma e Gomorra subia um clamor, e Deus resolveu visitar a cidade. E quando ele viu que não era aquilo, então o jeito foi destruir. Só que o que acontece? Quando eles passaram por Abraão para poder dizer para ele o que ia acontecer, Abraão, ele se manifestou, né? Vamos dizer assim, ele se levantou em prol da cidade, ele intercedeu em prol da cidade. Mas a intercessão dele foi uma coisa até interessante. Por 6 tentativas, Abraão, ele falou com aqueles dois varões. Se porventura, a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: você mataria os justos com o ímpio? Um homem tão poderoso e justo como o Senhor não faria isso.
não consideraria o justo pecador como o ímpio, né? Não faria tal maldade, tal crueldade. Mas se tiver 50 justos naquela cidade, destruirias a cidade pelo amor dos 50? E eles disseram que não. E então Abraão disse assim: olha, Senhor, eu sei que eu sou poeira e pó da terra, mas se desses 50 faltarem 5, ainda que tivesse 45 justos naquela cidade, eu não destruiria essa cidade. Essa foi a segunda pergunta. Se tivesse 45 justos, observa que ele não aumentou, ele foi descendo o número. Ele disse assim: se tiver 40, destruirias a cidade pelo amor dos 40? Ainda que tivesse naquela cidade 40 justos, eu não destruiria por amor desses 40. E ele dizia assim: Senhor, ainda que sou poeira do chão, e me atrevi a perguntar mais uma vez. Isso, pessoal, é a quarta vez. A terceira vez foi 40. A quarta vez ele perguntou se tinha 30. Veja bem, a diferença de 50 para 30 justos. E ainda assim, se tivesse naquela cidade 30 justos, Deus não destruiria essa cidade pelo amor dos 30. Só que não parou por aí. Abraão continuou intercedendo. Sabe por quê? Porque cada vez que ele fazia a pergunta, esses dois varões, eu considero que foram os anjos guerreiros do Senhor, os anjos destruidores. Não sei se foram os mesmos que foram destruir os primogênitos no Egito, mas acredito que são anjos destruidores. Abraão, pela quarta vez, pela quinta vez, Abraão perguntou: se tiver 20 justos, destruirias a cidade pelo amor dos 20? E eles disseram as mesmas palavras, pessoal: se tiverem 30 justos, não destruiremos a cidade pelo amor dos 30. Só que Abraão, pessoal, não tinha mais argumento. Então a única opção dele foi perguntar: se tiver na cidade 10 justos, pela sexta vez, se tiver na cidade 10 justos, destruirias a cidade pelo amor dos 10? E eles disseram: olha, se tiver na cidade 10 justos, não destruiríamos a cidade pelo amor dos 10. Conclusão disso aí, pessoal: eles continuaram caminhando em direção a Sodoma e Gomorra. Sabe, não tinha essa quantidade de justos na cidade. Para falar a verdade para vocês, o único justo que estava lá era o Ló, o sobrinho de Abraão. O único justo que tinha nessa cidade era Ló. Mas por causa dessa intercessão, Deus tirou Ló da cidade. Ele arrastou Ló para fora. Pessoal, ser justo não é falha. Ser justo não é defeito. Ser justo é ter um bom caráter diante de Deus. Seja justo. Seja justo diante de Deus e você vai ver que Deus, por causa da sua justiça, do seu caráter, Ele te defenderá de grandes afrontas. Ele te defenderá de grandes aflições. Ele te defenderá de grandes armadilhas. Porque você é um homem justo, uma mulher justa, um jovem justo diante do Senhor. Seja justo. Que essa palavra fique no seu coração. Vamos lá? Vou dar uma pausa aqui porque eu botei maravilha no fumegador e acabou que ele apagou. Deixa eu dar uma pausa. Ó. Vou colocar o tripé aqui para eu poder fazer uma fumacinha. Eu deixei para vir um pouquinho mais tarde por causa do sol, que como tá frio, né, sempre é bom estar aqui um pouquinho mais tarde. E hoje eu resolvi vir um pouquinho mais tarde aqui. Vou ser até rápido, pessoal, porque eu só alimento mesmo, né? Quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão achar uma coisa linda que eu vou mostrar. Por incrível que pareça. Não sei se vai. Ó, olha a quantidade de pólen que tá entrando nessas colmeias. Olha. Observa. Ó. Olha para isso. Não. Pessoal, é incrível poder ver a quantidade de pólen que está entrando nessas colmeias. Olha essa.
Então, o que que acontece? Olha, pólen tem bastante. Eu não preciso nem de me preocupar com pólen. A quantidade de pólen que está entrando. Olha essa aqui, ó. O sol clareia um pouco, né? Vou passar pro lado de cá. E não tá longe não. Essa árvore ou planta ou algum pé de árvore que aqui tem um rapaz que ele tem plantação. Então eu não sei se é algum pé de planta que tá tendo pólen, mas tá entrando uma quantidade muito grande de pólen aqui. Elas estão calmas, né? Ainda que eu tô na entrada de voo delas aqui, mas elas estão bem calmas hoje. E eu trouxe alimento para elas, mas eu não sabia que tava essa quantidade de pólen entrando aqui não. Ó, aqui dá para ver um pouquinho melhor, tá vendo? Todas elas estão trazendo pólen, olha. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Como hoje eu vim trazendo mais alimento, inclusive eu até trouxe também um pouco de fubá, né? Porque o fubá também ele não substitui o pólen. Como eu tô vendo elas trazendo pólen, eu vou não vou nem colocar, mas eu vou dar uma observada no meleiro que eu coloquei, né? Que é o alimento que eu coloquei, e vou ver como é que vai estar. Se tiver muito, eu não ponho não, mas se não tiver, eu vou pôr mais um pouco. Nós vamos lá para a última colmeia. Eu gosto sempre de começar de lá para cá. E infelizmente aqui já não tem mais abelha ali no começo. Então as abelhas estão vindo aqui mais aqui atrás. Então vamos dar uma observada como é que está aqui. Se tiver alimento bastante, eu não vou colocar não, pessoal. Mas se não tiver, eu vou colocar. Deixa eu consertar aqui, que o meu vídeo hoje não vai ser muito longo não, pessoal. Hoje vai ser rápido, mas porém não vai ser, como se fala, complicado, né? Vamos botar aqui para ver se dá para segurar o tripé aqui. Isso. Bom, pessoal, tem bastante alimento ainda. Uma baratinha ali, mas ela não prejudica a abelha não. Certo. Temos bastante alimento aqui ainda, mas elas já puxaram bastante, né? Mas ainda tem bastante alimento ainda. Eu vou só botar um pouquinho desse que eu trouxe, pessoal, para ver o que vai acontecer. Eu vou dar uma observada. Não vou nem pôr muito não, vou botar só um pouco aqui, só para ver o que vai acontecer. Que elas já estão trazendo o pólen da natureza, entendeu? Mas vamos ver. A gente tem que ajudar um pouquinho também, então vou... Certo, tá bem. Vamos tampar de volta, antes que ela fique muito agitada. Não se preocupe por eu não mostrar a fundo a colmeia, porque o que que acontece? Tá frio, pessoal, aqui. Eu já vim depois que o sol tá bem alto, certo?
porque tá frio. Então, a colmeia tá bem, eu não vou nem mexer mais não. Vamos para a próxima. Eu vou olhar também, pessoal, as melgueiras. Conforme for, se a melgueira não tiver nada, vazia de tudo, eu vou colocar, eu não vou tirar do apiário, pessoal, porque a minha distância daqui para levar e trazer é muito complicado. Então eu não vou tirar do apiário. Eu estou acatando aqui um conselho de um inscrito. Então eu vou fazer isso, eu vou tirar a melgueira e vou deixar ela aqui mesmo, no apiário. Porque aqui também ela está bem protegida, então não tem problema. E só é usado mesmo na época do mel. Então eu vou deixar ela aqui, certo? Tá vendo, pessoal? Parece que não dá, não sei se dá pra ver direito. Mas elas põem mel aqui, olha. Se eu tiro toda a melgueira, elas não tem onde colocar. E aí se elas colocarem lá no ninho, a rainha vai fazer o quê? Ela vai parar de pôr postura. E se elas tiverem onde colocar, mesmo que seja pouco, mas a quantidade que elas pegam, elas vão colocar aqui, certo? Olha, de um lado e do outro tem mel, néctar, né? Todo o quadro. Se eu tirar, elas vão querer colocar lá no ninho e vão atrapalhar minha rainha de colocar postura. É por isso que eu tenho deixado a colmeia, a melgueira. E como, deixa eu mostrar para vocês aqui dentro. Tá vendo? O poncho, o alimentador, ele é como um poncho. Ele acaba bloqueando a temperatura dela, da caixa, sem deixar a caixa esfriar. Elas propolizaram até os quadrinhos de melgueira. Então eu não tiro, eu deixo. Aqui tem pouco alimento, ó. Se vocês observarem, elas comeram já, ó, todo o alimento que eu tinha colocado, ó. Tá vendo? Elas estão pedindo para colocar mais, ó. E dessa vez eu trouxe como se fosse um própolis, um pólen, né, misturado com açúcar e mel, para poder elas se alimentarem e ao mesmo tempo puxarem, né, o mel, né, que tá no fubá. O meu fubá tá com mel, eu dei uma refinada nele para poder ele ficar bem mais fino. E se vocês observar, tá vendo aí, ó, elas comeram bastante, ó. Tanto de um lado como de outro, elas comeram bastante. Eu vou colocar mais um pouco. É isso aí que eu tô falando para vocês, em tirar a melgueira. Se eu tirar a melgueira, pelo menos pela quantidade de quadro que tá aqui, né? Se eu tirar a melgueira, o que vai acontecer é o seguinte: elas vão querer colocar a postura lá no ninho. O mel, né? Elas vão querer colocar o mel lá no ninho. E aí a rainha vai parar de colocar postura. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou botar mais um pouco de alimento que eu trouxe. Enquanto elas não estão tão agressivas. Eu poderia ter tirado a melgueira, como eu mostrei para vocês. Não é o espaço aqui. A melgueira ela continua fazendo um bom trabalho aqui, mesmo que com aquele espaço todo ali. O clima aqui, pessoal, de inverno meu aqui, não sei aí na região de vocês, mas o clima de inverno meu aqui é frio, mas não é frio, pessoal, igual a gente vê por aí, neve, geada forte. Não, o clima de inverno meu aqui é bem suave, comparado a muitos invernos que a gente vê por aí afora, aí, caindo gelo. Você tá entendendo? Aqui não tem isso não, pessoal.
Agora, por exemplo, o céu tá limpinho, limpinho, limpinho. Tem muita árvores, certo? Não posso cortar. Se vocês observar, olha, tem muita árvores que protege o apiário do sol. Mas o que acontece? Ele vai virar para aqui, ó. Ó, o sol vai virar para aqui. Quando ele vai sair dali e vai virar para aqui. Quando ele virar para aqui, todas essas caixas aqui, ó, que estão aqui, que vocês estão vendo, olha, todas essas caixas vão pegar sol. E é o sol mais quente, que sempre é o sol da tarde. Agora nós estamos no sol da manhã. Mas aí o sol da tarde vai pegar aqui. E aí vocês vão ver que todas essas caixas, olha, a primeira caixa lá, ó, tá no sol. Essa aqui, ó, tá começando a pegar sol nela. Todas elas, a dali, ó, tá pegando sol. Aquela perto da árvore ali também tá com sol. Então, porque eu sei que as abelhas ápis, elas gostam de calor, né? Ainda mais no inverno, quanto mais quente, né, o inverno for para elas, melhores, né? Porque então aqui o inverno aqui não é tão frio, rigoroso, aquele frio rigoroso, não é não. Tá bom, pessoal? Então eu vou deixar a melgueira. Eu só vou dar uma observada o seguinte, igual essa caixa aqui, certo? Tá bem mais devagar. Aquela ali também tá bem devagar. Então essas caixinhas assim, eu vou retirar a melgueira, porque eu sei que tá bem devagar. Tem aquela outra lá também, que o movimento daquela caixa lá, ele é bem forte. Dessa caixa aí, ó. O movimento dela é bem forte. Então eu não vou tirar a melgueira não. Vou só dar uma olhada e aí conforme for, eu tiro. Essa aqui vai ser a próxima caixa que eu vou ver. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver só essa caixa aqui. E eu vou encerrar o vídeo, tá bom, pessoal? Ah, tá. Teve um comentário também que disse assim, olha, a mariposa, que é a traça da cera, ela entra dentro da... Aqui, ó, acabei de matar uma aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? A mariposa da cera, ó. Da cera, tá vendo, ó? Na hora que eu cheguei nessa colmeia aqui, elas... Não sei se ela saiu ou se ela tava querendo entrar. Certo? Elas não são só noturnas, não. Elas são diurnas também. Então isso aí é a minha batalha neste apiário. Deixa eu virar pra cá. Não sei nem se vai dar pra ver, porque eu vou ter na entrada de voo delas. Eu tenho enfrentado uma luta muito grande aqui a respeito dessa traça. Mas, graças a Deus, elas não têm destruído a minha colmeia, não. Eu perco alguns enxames fracos, mas o resto dos enxames, graças a Deus, estão todos... Certo, essa colmeia essa melgueira eu vou tirar. Eu vi que elas não estão fazendo jus a ela não. Então, essa melgueira eu vou tirar. Vou botar só um pouco disso aqui, pessoal. Só para elas continuarem se alimentando do pólen. Apesar de que elas estão trazendo pólen, como vocês viram no começo do vídeo, elas estão trazendo pólen da natureza. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Depois a cada um de vocês que tem compartilhado. Compartilhe mesmo, pessoal. E outra coisa, comentem, pode comentar. Me dá conselho. Eu vou amar ouvir o conselho de vocês a respeito. Inclusive teve até um comentário aí que me pediram até o WhatsApp para poder comentar, né, alguma coisa comigo pelo WhatsApp, certo? Isso mesmo, pessoal. Eu vou amar ver vocês me aconselhando a respeito. Eu ainda vou continuar enfrentando essa praga da cera, mas eu agradeço a Deus que mesmo com a praga da cera aí, né, com a mariposa da cera, eu agradeço a Deus, o meu apiário ainda está de pé.
e acredito que ele vai prevalecer de pé. Outra coisa, não esquece do joinha, aquele like abençoado que vocês têm botado aí nos meus vídeos. Continue colocando esse like maravilhoso aí. Aqui é NL Apicultor, até o próximo vídeo.